Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin, professora de língua portuguesa. E nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Lembrando que vocês podem assistir as aulas pelo aplicativo Aula Paraná, YouTube e TV aberta. O que nós vamos aprender na nossa aula? Nós vamos conhecer o gênero textual autobiografia. Nós temos no nosso livro, lá no comecinho, a autobiografia do Patativa do Assaré. E a gente vai ler um trecho dessa autobiografia, tá certo? Mas eu acho muito importante que vocês que têm o livro, ler a biografia completa, que ela é bem interessante. Ela está na página 83 do livro didático de vocês. Então eu vou ler um fragmento dessa biografia. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção o que tem nessa biografia. Eu quero que vocês prestem atenção qual é o nome completo. Prestem bastante atenção, que depois vocês vão precisar dessas informações, tá certo? Se quiser anotar, pode anotar. Então vamos lá. Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva e de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, no sítio denominado Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Quando eu completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito, ao lado do meu irmão mais velho, para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Desde muito criança, que sou apaixonado por poesia, onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. De 13 a 14 anos, comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos. Com 16 anos de idade, comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava. Quando eu estava com 20 anos de idade, o nosso parente José Alexandre Montoril, que mora no estado do Pará, veio visitar o Assaré, que é seu torrão natal. E ouvindo falar de meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará. Nasci 5 de março de 1909. Perdi a vista direita no período de dentição em consequência da moléstia vulgarmente conhecida por dor d'olhos. Agora eu quero que você faça no seu caderno qual é o assunto desse texto, sobre o que ele fala.
voltando, qual que é o assunto do texto? Então, vamos ver, o que apresenta o texto? Ele apresenta informações, ele apresenta dados sobre a vida do cordelista Patativa do Assaré, contados por ele mesmo. Então, diz aonde ele nasceu, diz a idade dele, diz quando que ele começou a trabalhar, ele conta fatos da vida dele e algumas datas, né? Mas esse texto é uma biografia ou é uma autobiografia? Porque a biografia também escreve sobre pessoas famosas, pessoas interessantes, e a autobiografia também. Mas qual que é a diferença entre uma e outra? Pense aí um pouquinho. Pensaram o que é uma biografia e o que é uma autobiografia, ou são as mesmas coisas? Então vamos à estrutura da palavra. Bio significa vida
grafia significa escrita. Então, biografia significa registro da vida de uma pessoa. Ali no Patativa do Assaré, tem o registro da vida de uma pessoa? Sim, tem. Será que é uma biografia? Vamos ver? Mas tem o auto na frente. A si mesmo. O que quer dizer isso? Autobiografia significa o registro escrito da própria vida. Então, é uma autobiografia, eu escrevo sobre a minha vida. Eu posso também ter uma autobiografia, falar sobre a minha vida e pagar para alguém escrever. Também é uma autobiografia, mas ela tem as suas características, que depois a gente já vai ver. Então, a autobiografia são dados pessoais da própria pessoa, são relatos da vida da própria pessoa. Então, a biografia, uma pessoa escreve sobre qualquer pessoa. Eu posso escolher uma pessoa famosa, pedir autorização e escrever sobre a biografia, fazer pesquisas, escrever sobre a vida dessa pessoa. Já a autobiografia é relato da própria pessoa, ok? A autobiografia é um gênero textual literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. A autobiografia é uma narrativa, conta história, né? Tem personagens, tem tempo, tem espaço, porém é da própria pessoa. Então, a própria pessoa, que é o narrador, também é personagem. E uma dessas características é o quê? Quando o narrador é personagem, qual que é o foco narrativo? Então vamos às características, né? Algumas das características. Primeira, informações quanto ao nome, data e local de seu nascimento. Mas a biografia também tem, né? Mas lembre, tem outras características, tem que cumprir todas as características. Fatos importantes da vida dessa pessoa, também, né? Na biografia também tem fatos importantes da vida da pessoa que está falando, mas na autobiografia, preste atenção no 3, que já muda tudo. Tem o uso de pronomes pessoais e possessivos na primeira pessoa. Então, qual que é o pronome pessoal na primeira pessoa? Pode ser eu, ou no plural nós, e os possessivos, meu, minha, meus. Então, é sempre na primeira pessoa, porque quem está falando é a própria pessoa, né? Vamos fazer juntos aqui. Lembra que eu pedi para vocês guardarem isso aqui? Vamos ver se vocês são espertos. Qual o nome do registro do Patativa do Assaré? Vamos ver se vocês guardaram isso. Antônio da Silva Assaré, José Antônio da Silva, Antônio Gonçalves da Silva ou Antônio Assaré da Silva? Quem prestou atenção, lembra que é Antônio Gonçalves da Silva. E o nome dele, óbvio, que constava na biografia, na autobiografia dele. Agora vocês vão fazer no caderno. Quero ver se prestaram atenção também. Quando e onde nasceu Patativa do Assaré e com qual deficiência ficou? Pensem no texto, lembrem do texto e façam a atividade.
Vamos ver se vocês prestaram atenção. Lembrando que vocês têm isso aqui no livro didático de vocês, lembra que eu falei? Então, quem está prestando atenção na aula sabe disso. Nasceu no sítio denominado Serra da Santana, que fica a 3 léguas da cidade de Assaré, em 5 de março de 1909, e perdeu a vista no período da dentição devido a uma doença chamada dor d'olhos. Lembrando que nós olhamos ali que perguntou o nome dele. É uma característica da autobiografia? É. Então, tá ok. Aonde ele nasceu, quando ele nasceu e um fato importante da vida dele. Nós temos aqui um fato importante, quando ele nasceu, aonde ele nasceu, também está dentro das características. Agora você vai colocar no seu caderno, identifique 2, tem vários, gente, 2 fatos marcantes na vida de Patativa do Assaré. Pode pegar o livro lá, dar uma olhada, porque tem vários fatos. Vou aguardar.
Fizeram? Então vamos ver alguns, né? Eu pedi só 2, mas vamos ver alguns aqui, relembrar. Ter ficado órfão aos 8 anos é um fato importante? Sim, considerado importante e que interessa para as pessoas que vão ler, sim. Precisar trabalhar para sustentar os irmãos mais novos também é um fato importante, tanto para quem escreve, para a vida da pessoa, quanto para quem vai ler. Começar a fazer versinhos com 13, 14 anos de idade. É importante? É importante, porque ele é um cordelista. Além de outra profissão, ele é um cordelista. E perder a visão do olho direito, também é importante. Então, aqui temos alguns. Você colocou 2 de alguns desses? Se colocou, está ok. Agora mais uma atividade. Vocês vão fazer no caderno. O que vocês vão fazer no caderno? Identificar as marcas do uso da primeira pessoa. Leiam esse texto, muito atento. E como que eu sei que está em primeira pessoa? Aonde que mostra que o texto está em primeira pessoa? Quando completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito, ao lado de meu irmão mais velho. Façam no caderno essa atividade, copie e pode grifar, ou pode colocar de outra cor, ou como vocês acharem melhor. Mas vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
Vamos juntos? Vamos juntos corrigir? Quando completei. Lembra que a primeira pessoa é uma característica, né? Quando completei. Quem completei? Eu. Quando eu completei. Vamos imaginar que é o Patativa do Assaré que está falando. Quando eu completei. Então, completei é uma marca, sim. 8 anos, fiquei. Então, eu fiquei. Fiquei órfão de pai e tive. Eu tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão, que é o pronome possessivo, que também é uma característica. Então, nesse trechinho aqui, temos mais características da autobiografia, certo? Então, vamos a mais algumas características. Nós vimos umas, olhamos no texto, né, comprovamos no texto, agora vamos mais algumas. Predomínio dos verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Mas o que é o pretérito perfeito e imperfeito? Vocês lembram? Eu acho que vocês estudaram isso ano passado. Mas vamos lembrar. Pretérito é presente, passado, futuro. É passado, né? O pretérito perfeito é alguma coisa que aconteceu anterior ao momento de hoje e que se deu como acabado. E o pretérito imperfeito é alguma coisa que aconteceu também, do momento de hoje para trás, mas que pode não ter sido finalizado, certo? Mas vocês podem relembrar lá. O relato dos fatos no texto autobiográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. Quando vai escrever uma autobiografia, ele é cheio de lembranças. Pode ver que ele lembrava da infância, lembrou quando escreveu versinhos, lembrou quando teve que trabalhar, quando perdeu a vista. É cheio de lembranças. E pautado, na verdade, com o compromisso de dizer a verdade. Mas isso não quer dizer que a gente vai comprar uma autobiografia ou que vai ler uma autobiografia na internet e ela está com o compromisso da verdade, porque existe uma coisinha chamada marketing. Existe venda. Então, para eu vender, às vezes precisa aumentar um pouquinho, né? Então, nem sempre, não, é uma característica verdade, então tá lá na internet, é verdade. Não vão nessa, porque existem autobiografias até impressas que aumentam um pouquinho para vender. Então, vamos retomar aqui. Uma das principais características da autobiografia essa eu tenho certeza que está bem fácil. Estar escrita em primeira pessoa, contar fatos de ficção ou falar sobre a vida de um famoso. Falar sobre a vida de um famoso pode ser, mas contar fatos de ficção, se ela é baseada na verdade, eu acho que não, né? Estar escrita em primeira pessoa, o que vocês acham? Sim, estar escrito, mas qual que é a principal? Falar sobre a vida de um famoso pode ser a biografia também. Então, da autobiografia é estar escrita em primeira pessoa. Essa que é a característica exclusiva da autobiografia. Mais uma atividade. Qual é o objetivo de se escrever uma autobiografia? Mas por que uma pessoa vai escrever para falar dela mesma, da vida dela? Por quê? Um tempo para vocês escreverem no caderno, né?
Fizeram? Então, vamos colocar uma resposta. Um dos objetivos da autobiografia é contar fatos importantes da vida de alguém na perspectiva do próprio autobiografado. Então, a pessoa que conta, que escreve sobre si, ela quer provavelmente que outras pessoas saibam. Mas existe dentro de um outro gênero textual, que é o diário, que eu posso escrever também sobre mim e ficar guardado. Mas qual que é a diferença daí? Daí é autobiografia ou é diário? Essa pergunta, pessoal, deve se fazer. A autobiografia, como diz aqui, ela vai para as outras pessoas. Então, é uma reflexão minha, lembranças do meu passado, que eu quero compartilhar com outras pessoas, fatos da minha vida. Já o diário é uma coisa mais secreta, é mais introspectivo, é uma coisa comigo mesmo. Muitas vezes é bem secreto, né? Então, existe essa diferença, porque eu achei importante ressaltar isso, porque o diário também fala da vida, de fatos importantes, de momentos importantes, mas só que isso fica para si. E a autobiografia não, fica para as outras pessoas, que geralmente são pessoas famosas, pessoas interessantes que fazem, né, publicar essa autobiografia. Então vamos retomar. Autobiografia como gênero textual. Então, a autobiografia, ela é escrita em primeira pessoa, ela tem algumas características próprias, como por exemplo, uso do verbo no passado. Outra característica dela é pautado na verdade. Diversas características que é muito importante. Nome, data de nascimento, local de nascimento, marcas da sua vida. São as características que nós vimos. E qual que é a diferença entre a biografia e a autobiografia? É importante saber que a biografia, qualquer pessoa pode pedir autorização e fazer sobre a vida de outra pessoa. Então, a pessoa que estará contando não será em primeira pessoa, porque ela não está falando dela, ela está falando de um terceiro. Já a autobiografia é uma escrita em primeira pessoa. A pessoa conta relatos da própria vida. Para vocês saberem mais, nesse QR Code, vocês vão dar direto com várias autobiografias, com as características, com muitas coisas. Então, se você tiver mais dúvidas, pode entrar aqui. E por hoje, pessoal, é isso. Façam as atividades no Classroom, esses slides estarão lá, refaçam os exercícios, conversem com a professora de vocês, que é muito importante vocês fazerem as atividades, estudar, porque o conteúdo tem que ser retomado sempre, ok? Então, até a próxima!